Oi,
Eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que vivem a maternidade com muita força e amor. Hoje vamos conhecer a emocionante história da Aline, mãe do Léo, de 10 anos, que foi diagnosticado com síndrome de Caos, Congenital High Airway Obstruction Syndrome, uma má formação congênita rara que causa obstrução completa ou parcial das vias aéreas superiores, como a traqueia ou a laringe. A Aline enfrentou desafios inimagináveis desde a gestação até o nascimento do seu filho e hoje ela vai compartilhar tudo com a gente. Antes da nossa conversa, eu quero lembrar vocês que depois de 10 anos falando sobre o tema, o Amar é parceiro de Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa no UOL. Materna criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Você está grávida? Entra no link que aparece aqui na tela. Clicando na primeira matéria, você já vê um box para se inscrever. É só colocar a sua semana de gestação e o e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Aline, obrigada por estar aqui com a gente no programa. Eu que agradeço. Queria que você contasse pra gente como é que foi descobrir as primeiras alterações no Léo, ainda na sua gravidez. Foi desesperador, assim. Eu lembro de entrar no consultório para fazer ultrassom e achava que ia ser um ultrassom tranquilo e o médico ficou transtornado. Sabe quando você sente o médico tenso e ele não conseguia me explicar o que tinha acontecido, né? Tinha feito um morfológico, o morfológico estava perfeito. E nesse exame, que era um exame de rotina, nada mais estava bom. Não saber o que era deu muita angústia, assim, porque podia ser mil coisas e nada que podia ser era bom por conta daquele monte de alterações que ele tinha na gestação. Mas em que momento vocês descobriram que ele tinha? Foi por volta da 16 semanas, a gente descobriu que ele tinha uma má formação e a gente começou a fazer exames de todas as doenças infecciosas que poderiam dar essas alterações. Todas deram negativo e até que a gente foi encaminhado por um médico de medicina fetal e aí ele diagnosticou o caos, que é essa obstrução na traqueia. Nunca tinha ouvido falar. Do Léo ainda, porque o caos tem a obstrução da laringe, tem a obstrução da traqueia, tem a obstrução que é parcial e o do Léo é o pior cenário, que é a obstrução total. Então é como se um desses anezinhos que a gente tem na traqueia fosse totalmente obstruído. E naquela época, né, vai quase fazer 10 anos, o médico falou que nenhum bebê nascia com essa síndrome. Então a qualquer momento eu ia ter um aborto. E foi muito difícil administrar isso, né, porque a gente engravidou querendo muito ter um filho. Mas esse médico também deu uma esperança, porque 15 dias antes do meu caos, ele tinha recebido um outro caos igualzinho. Nossa, que coincidência. Foi muita coincidência. E aí, ele já era um médico especialista em fazer cirurgias intraúteros, ele fazia correção da mielomeningocele, e naquela primeira família que apareceu, ele decidiu em fazer uma traqueostomia intraútero. Nossa, gente, a medicina está muito avançada mesmo. A decisão de fazer a cirurgia intrauterina foi um marco na medicina, Aline, e um momento único na sua vida, né? Porque quando na tua vida é o que você falou, você estava grávida, quando que você imaginou que você ia fazer uma cirurgia intrauterina, né? Como é que foi lidar com essa escolha e enfrentar o desconhecido? Saber que eu ia fazer uma cirurgia, que ia fazer um parto, tirar o Léo, operar o Léo e voltar tudo, assim, eu comecei a ver a maternidade de outra forma, né, a gravidez de outra forma, né. Porque a gente é muito mais forte do que a gente imagina quando a gente tá grávida, mas deu muito medo. E a minha mãe perguntou: "Quais são os riscos?". E aí ele falou dos riscos, e aí eu Quais eram? perder o Léo, porque ele era muito pequenininho, então, pra furar a traqueia estava 2 milímetros da veia aorta. Gente, vocês podem imaginar isso? Ela fez uma cirurgia intrauterina e você tomou anestesia. Geral. Gente, ela tomou anestesia geral grávida. Não, isso realmente é uma medicina muito avançada, né? E aí o médico falou que poderia, como a traqueia era muito próxima da veia aorta, a gente podia perder o Léo, podia perder nós 2 por conta da cirurgia, enfim, podia perder sangue, enfim. Eu podia ter um parto prematuro e eu podia ter complicações da anestesia. E aí a única coisa que eu considerei naquela hora foi: "Não posso perder o Léo", né. E aí eu entrei pra cirurgia, Você estava grávida de quanto tempo no eu momento? estava de 24 semanas. Nossa, A cirurgia foi feita com assim, 24 e o Léo nasceu com 25.
Aí ele nasceu extremamente prematuro e isso trouxe novos desafios. Como é que foi, Aline, viver os primeiros meses da UTI neonatal e manter a esperança, né? Porque o caso já era raro, grave, você já tinha feito a cirurgia, ele nasceu. Mostra pra mim, assim, mais ou menos o tamanho. Tamanho do pé. Gente, depois a gente vai. Deixa eu só ver uma coisa É aqui. 2 centímetros de pé, E aí, o corpinho é era desse tipo tamanho. menor que um sapato de criança. Eu falava pra minha mãe: "Mãe, sabe aquelas maçã da Turma da Mônica, que é desse tamanhinho, que você compra no mercado, vem um monte?" A cabeça dele era menor que a maçãzinha da ele era muito pequenininho, ele pesava 630 gramas. Então conta desses primeiros meses, Aline, do Então, parto e dos primeiros meses. o parto foi extremamente difícil, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia, então eu não estava cicatrizada ainda, e a cirurgia intraútero ela é bem grande. E depois de uma semana que eu ia ter a alta para continuar a gestação em casa, eu tive as contrações do parto. Eu fui levada para a sala de parto foi tudo muito rápido, e os médicos preocupados, porque não existe traqueostomia para prematuro. Então tinha esse desafio ainda de pegar a menor traqueostomia que existia no hospital, cortar para tentar salvar ele na hora que ele nascesse, porque assim que ele nascesse, ele estava com um buraquinho aberto, eles precisavam colocar a tráqueo para ele respirar. Meu E tudo Deus. isso tinha um tempo que ele tinha que estar ligado no meu cordão. Só que eu estava extremamente anêmica, então eu fui levada pra sala de parto, o Léo querendo nascer de parto normal e não podia por causa da cirurgia, tinha que nascer de cesárea, e os médicos correndo, infundindo sangue, e era pra tomar 2 bolsas, não deu tempo, era pra tomar 2 injeções pra amadurecer o pulmão dele, então foi tudo muito tenso. Aí o Léo nasceu, eles não me deixaram ver, já levaram ele pra uma sala pra recuperar ele, enfim. E eu não vi o Léo, só pude ver o Léo no dia seguinte. Cheguei na UTI, engraçado que eu tenho a visão, né, assim, eu entrei aquele monte de incubadora, uma do lado da outra, tinha certeza qual era a minha. Não sei, Um instinto, um né? instinto, falei: "Gente, é aquele". E eu nunca vi o Léo pequeno como ele era, frágil como ele era. E apesar de tudo isso, assim, ele tinha nascido bem, né. Ele estava precisando de respirador, mas ele estava bem, assim, estava bonitinho, não tinha nenhuma outra complicação. Mas a prematuridade tem os seus Os enormes desafios, desafios, né. né? E ele vinha bem, a gente tinha ideia que era só ganhar peso, ele estava indo bonitinho, quando eles tiraram do leite materno para o leite de fórmula, ele teve a infecção no intestino. A gente não sabe bem se ele é alérgico, mas na verdade a enterocoliite necrosante ela acomete um pouco os bebês prematuros, ainda não tem muita, mas foi na transição que aí o intestino dele rompeu, e aí a nossa vida vira de ponta cabeça, porque os médicos, levaram ele para uma cirurgia de emergência, e a cirurgia saiu da sala sem nenhuma esperança. Ela baixou a cabeça, abriu a porta do centro cirúrgico e falou: "Ó, a gente tá trazendo ele vivo para vocês se despedirem". Porque estava tudo muito ruim, tinha fezes espalhadas, ele descompensou na cirurgia. A gente parou a cirurgia para vocês se despedirem dele, ele E vai desse tamanhozinho. desse tamanhozinho. E lá ele já mostrou como ele era, como ele é guerreiro, né, gigante. Aí ele superou essa. Ele foi pra UTI, o médico falou: "Essas 24 horas ele não vai sobreviver". Hoje a minha luta é trabalhar com a humanização em hospitais, Com porque certeza, a gente escuta muito isso no muito, programa. muita história de Enfim, ele não só venceu aquelas 24 horas, como ele tá aqui pra contar, né, pois Aline? é, ele foi pra uma segunda cirurgia, e na segunda cirurgia eles desenganaram totalmente, eles falaram: "Agora não tem mais o que fazer". A única coisa que pode salvar a vida desse menino é um transplante de intestino, só faz nos Estados Unidos, custa $1 milhão, você nunca vai conseguir, porque ele nunca mais vai comer, ele vai usar sempre a nutrição parenteral. Se ele sobreviver, vai viver pra sempre dentro do hospital, ele vai ser um vegetal. Eles começaram a me desanimar mais e mais e mais. E aí eu decidi trocar o Léo de hospital, né, eu falei: "Não, se tem uma chance, eu vou atrás dessa chance, se tem uma esperança, mesmo que esteja fora do país, eu vou tentar". E aí com 6 meses a gente transferiu o Léo de hospital. E aí a nossa vida mudou, assim, né, de Mas ele sobreviveu à segunda cirurgia, sobreviver à segunda cirurgia. tiveram mais alguns percalços, e aí quando vocês trocaram ele de hospital, como foi, Aline? Aí a gente começou a ter esperança, porque, essa é uma das coisas que eu mais falo, assim, a doutora Fernanda que recebeu o Léo no outro hospital, ela não era gastro, ela não era médica especialista no problema dele, que ele tinha perdido o intestino. E ela era nefro, que cuida de rim. Mas ela falou assim: "Olha, se você trouxer, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer tudo o que eu puder. E eu tô acostumada com criança de baixo peso, criança grávida, lá, lá". Eu falei: "Tudo o que eu preciso. Alguém que acredite no meu filho e que vai dar o melhor". E aí quando eu transferi, aí eu comecei a ter de novo esperança com o Léo. Eles nunca me disseram que o Léo não ia sobreviver, muito pelo contrário. Eles foram me enchendo de volta de esperança de ter a minha maternidade como ela deveria ter sido desde o início, né, de voltar pra casa com o meu filho e não com o paciente. No meio de tudo isso que você estava vivendo, o que que aconteceu com seu marido, Pois Aline? é.
O Léo estava na primeira UTI ainda, ele tinha 1 mês de vida, né, ele estava naquela fase do vai morrer, vai sobreviver. E aí teve um dia que o Léo estava estável e meu marido falou: "Vai embora um pouquinho mais cedo que eu vou assistir o jogo do futebol em casa". Era 10 horas da noite, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. E ele andava de moto, e ele na esquina de casa ele foi assaltado, queriam roubar a moto dele, e eles deram um tiro aqui no pescoço dele. Meu Deus. Foi, aí ele tomou um tiro, Ele não reagiu? não reagiu, ele estava entregando a moto, O cara mas o atirou. cara atirou a troco de nada, Aqui. aqui no pescoço, atrás do capacete, aqui atrás. Aí a bala passou aqui por toda a traqueia, obstruiu quebrou a C3, a C4 aqui, As as vértebras. vértebras, quebrou laringe, faringe, cordas vocais, Nossa. estraçalhou tudo que ele tinha aqui. Ele foi socorrido num hospital público, eles fizeram uma traqueostomia de emergência, fizeram um exame, a bala tinha queimado a artéria que irriga o cérebro, e aí no hospital público eles falaram: "Olha, se ele ficar aqui ele vai morrer. Você precisa de um hospital com uma UTI Nisso boa". você estava o quê? Na UTI com o Léo? Estava com o Léo, isso Enquanto tudo isso acontecia? não, eu estava com ele, porque quando me ligaram 11 horas da noite, eu saí da UTI, tocou o celular, tocou meu celular, era meu marido, e eu atendi: "Oi, Rô", daí falaram: "Não é o Rô". Aí eu falei: "Meu Deus", já me gelei, né. Aí eu falei: "O Rodrigo, caiu de moto?" Ela falou: "Não". Eu falei: "Ele foi assaltado?" Ela falou: "Foi". "Ele foi baleado?" "Foi". "Ele tá vivo?" Ela falou: "Vem pra cá", e desligou na minha cara. E aí eu atravessei a cidade em 5 minutos, e eu vi ele ainda acordado dentro da ambulância, eles estavam tentando entubar ele, e não conseguiam, aí o policial já logo falou: "Vamos para o hospital", e botaram ele dentro da ambulância, e eu fui no carro de polícia, e aí quando ele chegou, eu estava roxo, assim, bem desfalecido, e aí eles me explicaram que ele tinha tido uma parada dentro da ambulância, eles precisaram parar pra socorrer ele. E aí quando entrou no hospital, eles já fizeram a traqueostomia, enfim, aí falaram: "Ó, agora o caso dele é muito sério", fizeram a tomografia, falaram: "A gente precisa que você precisa levar ele pra uma UTI". 4 horas da manhã eu consegui uma transferência, uma vaga num hospital, e aí chegamos 4 horas da manhã no Oswaldo Cruz, e aí os médicos lá me disseram a mesma coisa. "Essas próximas 24 horas, ele não deve sobreviver. Se ele sobreviver, pode ser que ele fique tetraplégico, porque quebrou a C3 e a C4, a gente não sabe como vai estar o neurológico, porque a veia que irriga o cérebro não tá cauterizada pela bala, então a gente não sabe o que vai acontecer com ele". Mas aí quando te disseram isso, as próximas 24 horas serão muito importantes, porque ele ia fazer mais alguma cirurgia ou já tinha feito tudo o que podia fazer, era só Na observação? verdade, quando ele estava no protocolo de trauma, e quando tá em trauma você fica algum tempo sem mexer. E era esperando desinchar, enfim, tinha que esperar, mas eles falaram que aquelas 24 horas, provavelmente ele não ia sobreviver pelo estado que ele ficou, né. E você foi pra casa, Não. Aí você eu falei ficou lá. pra ele: "Tá vendo aquele sofazinho ali? Eu vou dormir ali, eu não vou, eu tenho que visitar meu filho tá na UTI, só porque meu marido tá correndo risco e eu vou embora, eu vou". Mas você tem uma rede de apoio, alguém estava te ajudando com o Léo? Na verdade o Léo estava na UTI, né, e minha irmã estava comigo essa madrugada, ela ficou comigo lá no hospital, e aí eu podia entrar e ficar lá com ele, assim, e o tempo inteiro eu dava a mão pra ele e falava pra ele: "Meu, tá tudo bem, fica tranquilo". Aí deu 6 horas da manhã, eu fui ver o Léo: "Filho, papai tá morrendo de saudade de você, tá tudo bem, fica bem, não sei o quê". E eu chorava no caminho, né. Nossa, Aline, que fortaleza, olha. Foram 10 E dias. aí, como é que ficou seu marido? Aí meu marido ficou 10 dias em coma e os exames eram ruins, mas eles conseguiram tirar tráqueo e entubar ele. E aí um dia depois de 10 dias o médico falou: "Olha, eu vou levar ele para o centro cirúrgico e vou tentar extubar ele, tirar o tubo que ele tá respirando, e vamos ver se ele respira sozinho. Se ele respirar sozinho, ele vai subir acordado. Se ele não respirar, a gente vai fazer uma tráqueo definitiva". Eu tinha muita tranquilidade que o Léo já tinha tráqueo, eu já tinha estudado um pouco sobre tráqueo e eu não tinha nenhum problema se ele ficasse cadeirante, eu ia 2 cadeiras, eu não tinha nenhum problema, eu só queria que ele estivessem vivo, era a única coisa que eu queria. E o médico levou ele para o centro cirúrgico, tirou e eu liguei pra ele, ele falou: "Tá respirando". Eu: Obrigada, Deus, obrigada", assim, tipo, eu só consegui agradecer. Quando ele subiu pra UTI, ele subiu falando. Não é possível. Já Ah, tinham tiraram a bala? não, a bala tá lá até hoje, não pode tirar, porque ela tem que ficar superficial pra poder sair, né, então ela estava no meio dos órgãos aqui, agora ela tá chegando aqui na pele, agora que pode operar. E aí com 15 dias a gente estava de volta, ele voltou a trabalhar com 15 dias, já voltamos pra Nossa. UTI com o Léo, mas o Léo ainda passou por uma cirurgia nos olhos, acabou perdendo a visão, e a gente enfrentou ainda mais um monte de desafios. Então eu queria que você fizesse uma curta linha do tempo. Quanto tempo o Léo teve de hospital até ter alta para casa? 11 meses. 11 meses. Quantas cirurgias? Foram umas 10 cirurgias. 10 cirurgias. Qual era o estado do Léo quando ele saiu do hospital para casa, Aline? Já sem a visão?
O Léo, ele ficou com múltiplas deficiências por conta da prematuridade, então ele é uma criança que tem paralisia cerebral. Ele perdeu a visão, entendeu? Uma criança com deficiência visual. E os médicos diziam que o cognitivo dele era zero, que ele não entendia nada e tal, e não. O Léo, assim, apesar de não enxergar, não falar, né, por causa da traqueia ele também não fala, né, e ele entende tudo, ele se comunica, o Léo, assim, é um Aline, eu queria falar de um projeto que o Léo inspirou, que chama OutCare, né? Como é que surgiu a ideia dessa mochila portátil e como foi transformar essa necessidade pessoal em algo que ajuda tantas famílias? Fala desse projeto. Pois é, a primeira vez que a gente saiu de home care. Home care você tem a equipe em casa e você fica preso dentro de casa. É bom, por um lado, né, você tá na sua casa, mas também é ruim porque você não tem Limitante, né? total, você não pode descer pra ir no parquinho do prédio e tudo mais. Quando o Léo estava há 4 meses de home care, ele teve uma infecção generalizada e ele voltou pra UTI entre a vida e a morte, com uma infecção generalizada de um fungo. E aí eu lembro de ter sentado na poltrona da UTI e falei assim: "Deus, se você me der mais uma chance, quando eu sair daqui eu vou fazer tudo diferente. Eu vou viver. Eu vou parar de buscar terapias, vou parar de buscar médicos e vou viver com o Léo". Bom, foram 4 meses de inúmeras complicações e aí a gente conversou e eu falei: "Doutora, eu queria ir embora pra casa", mas eu não queria mais home care. E aí a gente implantou aqui no Brasil esse modo de deshospitalização que os pais são cuidadores. Então nós fomos treinados pelo hospital para fazer todo o procedimento que o Léo precisa e não ficar dependente de enfermeiras. E aí eu fui pra casa, assim, agora É como se você tivesse feito um curso de enfermagem, primeiros socorros, físio. tudo. Aí eles capacitam pais para isso, que expressam esse desejo. O Sim, hospital te capacitou. me Tá. capacitou meu marido, e aí a gente foi pra casa. Só que eu cheguei em casa e 24 horas depois o Léo estava muito ruim da parte respiratória. O Léo usava respirador, oxigênio, né, por conta das complicações da prematuridade. E aí a médica foi em casa e falou assim: "Vamos levar ele de volta pra UTI?" Eu falei: "Doutora, me dá 24 horas". Ela falou: "Não, mas ele tá grave, vamos levar ele". Eu falei: "Doutora, prefiro que seja aqui em casa, se ele tiver que morrer, que seja aqui em casa. Me dá 24 horas". E ela falou: "Tá bom". E ela foi embora e eu falei: "O que eu vou fazer com essas 24 horas? Pedi, não sei nem pra quê". E aí eu falei pra olhei pra ele, olhei pra mim e falei: "Meu, eu sou muito privilegiada, eu não vou ficar dentro de casa". Amarrei todos os aparelhos dele e desci no parquinho com o Léo. E aí ele abriu um sorriso, assim, e fazem 8 anos que o Léo nunca mais teve nenhuma internação prolongada. Nossa, E gente, aí olha foi onde a que gente milagre. teve a nossa eu falo meu mantra que é o viver cura, né, eu acho. Viver cura. A gente dá a vida. E aí, assim, a gente começou a sair, começou a passear, a gente começou a ter autonomia, até que uma vez a gente foi no Rio de Janeiro, e aí no passeio no Cristo negaram o uso da tomada pra gente. O segurança falou: "Não, não, não pode usar tomada". E acabou com o nosso passeio. Tivemos que descer para o carro pra fazer os procedimentos no Léo, e aí eu falei para meu marido: "Não, a gente não pode ficar dependente de tomadas, né". E instiguei meu marido, eu falei: "E se a gente criasse uma bateria de caminhão?". Pensei em algo grandioso, meu marido falou: "Não, uma bateria de moto, super simples, a gente faz". E a gente fez isso em 2016 pra gente. Mas assim, a gente criou a primeira mochila, e aí em 2021, contando essa história na internet, mais pra levar a mensagem do Viver Cura para as famílias começarem a sair, uma agência de publicidade me procurou e falou: "Vamos fazer um produto?". E aí virou a Outcare, né, que até então era a nossa mochila. E aí virou Outcare, a gente ganhou 20 prêmios internacionais. Gente. Foi o único case brasileiro a chegar na final de Cannes, a gente ficou no shortlist, na categoria de farma. Agora, 15 dias atrás, eu estava em Buenos Aires, a gente ganhou mais um ouro Então peraí, você é a dona, a criadora da marca e patente dessa mochilinha, da Outcare, isso. dessa mochilinha. Então vocês vendem essa mochila para crianças como o Léo, que precisam de muitos aparelhos que são conectados na energia, que Isso. dê uma só tô tentando facilitar para quem está Sim, sim. assistindo a gente, que dê uma liberdade para essa criança com alguma deficiência poder usufruir de atividades fora de casa. Sim, É é isso. é isso. Resumindo, mais ou menos é isso. Resumindo, é isso. Eu não estou vendendo a Outcare nesse momento. Ah, desculpa, então É, eu não eu sabia. não tô a gente não tá comercializando. Quem usa essa mochila? Então, na verdade, assim, o projeto foi criado, entre a gente, né, na verdade é nosso, mas a gente liberou para o hospital, por exemplo, o Hospital Samaritano que implantou, eles pagaram toda a produção e eles deram de presente para as crianças. E agora eu doei 2 para o SUS, e agora eu consegui uma patrocinadora que vai doar 3 Nossa, para o mas isso, SUS. imagina isso em larga escala, Aline. É. Quantas crianças pelo Brasil isso permite o quê? Por exemplo, que seu filho possa ficar quantas horas fora de Pô, casa? bom, a gente já viajou de motorhome, a gente fica dias fora de casa, porque a gente vai com a bateria, a gente vai adaptando ali, mas a Mas a bate bateria da mochilinha precisa ser carregada. sim, a gente recarrega e daí a gente consegue, passear. Porque o nosso aparelho, um dos aparelhos tem uma bateria
que é o mais importante, ele tem uma bateria interna. Quando a gente tá no caminho e ele acaba, a gente recarrega na bateria da mochila. Tá. Então, isso eu sou muito privilegiada, eu estou num hospital particular que tem um bom aparelho, mas no SUS, por exemplo, as baterias chegam a durar 2 horas. 2 horas em São Paulo você não Não vai nem de um atravessa, bairro até outro. não vai. Né? Então a bateria ela tem essa intenção de dar mais autonomia para os aparelhos, né, e aí a gente fazer outras recargas, e a pessoa ficar independente para poder passear em lugares que não tem tomada, praia, parque, enfim. E 100% beneficiados as crianças, né? Sim. Você tem o desejo de fazer isso em larga escala? Tenho, eu tô procurando alguém que então, queira. Quem está assistindo a gente, se interessar por esse projeto maravilhoso que vai facilitar demais a vida das crianças, né? Né, apesar de eu estar muito inserida na pediatria, eu tenho visto bastante adultos também tristes por não conseguirem fazer as coisas. Então ir num estádio de futebol são desejos pequenos que as pessoas não conseguem realizar. Que para eles seria uma realização enorme. Para você que está assistindo a gente, faça esse programa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vamos divulgar essa ideia maravilhosa para a gente beneficiar quem precisa disso. Hoje o Léo está em casa. Tá. E vocês conseguiram criar uma nova rotina. Como é que está a dinâmica da tua família agora? Como ele está? E quais as suas melhores expectativas para o futuro? Eu aprendi que a gente tem que viver um dia de cada vez, não pensar muito no futuro, mas na verdade o Léo não só tá em casa, como a gente tem a liberdade de poder ter uma vida normal, né. Então a gente é uma família extremamente feliz, assim, porque o Léo é uma criança cheia de vida, em todo lugar que a gente vai ele aproveita muito a vida, e a nossa esperança é que a gente consiga fazer isso por muitos anos. O prognóstico era viver 5 anos, a gente vai fazer 10 agora o mês que vem. O prognóstico quem? O Léo? É. Mas porque essa Por causa doença tem um dessa prognóstico? A nutrição parenteral, ela costuma dar uma falência hepática, né. E diziam que era no máximo 5 anos a Nossa, sobrevida mas com isso. Tudo que te disseram, Não, caiu por nada. terra. Ninguém conhecia o Léo. Durante essa jornada, você encontrou inspiração ou conforto em algum livro, filme ou documentário que gostaria de recomendar para outras mães? Acho que o filme que virou minha chave, eu assisti ele no intervalo da UTI, chama I Am, e ele falava exatamente isso, que o poder da gente transformar as coisas, né, com o poder da palavra, enfim. Tem uma parte que ele mostra um estudo de laboratório que ele pegava as bactérias e falava coisas ruins para umas bactérias e elas proliferavam. E as bactérias que ouviam coisas boas, elas morriam. E eu acho que foi exatamente isso que eu fiz na UTI que fez o Léo curar da infecção que os médicos acreditavam que ele ia morrer. Eu só falava coisa boa pro Léo. Que recado você gostaria de deixar, Aline, para as outras mães que estão assistindo a gente, que estão buscando soluções para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos? Que viver cura. Nada é mais poderoso do que a gente viver todos os dias. Porque as mães, elas recebem os diagnósticos e ficam muito, ai, agora a vida. Não, a vida é a mesma. Não esquecer de viver todos os dias. Qual o melhor conselho que você já recebeu, Aline? Não escute os outros. E o pior conselho que você já recebeu? Se despeça do seu filho. Qual que é teu propósito nessa vida? Impactar a vida dos outros e servir a todas as pessoas, mesmo que elas não saibam ou não reconheçam. Como você gostaria de ser lembrada? Se as pessoas vivessem, eu acho que eu já ia ser lembrada um pouco em cada uma das pessoas. Acho que dessa forma, vendo outras pessoas vivendo. Se você tivesse que criar uma lei que todo mundo no mundo teria que seguir, qual seria? Não dê sua opinião sem saber. As coisas que eu ouvi foram muito dolorosas e hoje eu eu invisto muita parte do meu tempo falando para as pessoas que ouvem coisas ruins que calma, não é assim, né, porque às vezes, por mais que venham de pessoas que pareçam influentes ou estudadas, às vezes é só uma opinião, né. Nossa, Aline, obrigada. Imagina. Que lindo ver sua leveza, seu otimismo, tua positividade. Muito lindo o teu projeto. Tomara que ele alcance o Brasil todo, que ultrapasse as fronteiras, que chegue em muitas pessoas no mundo. Você transformou sua dor e sua luta num propósito. Isso é lindo de ver. Desejo boa sorte para você. Muitíssimo obrigada. Agradeço o espaço, porque é um espaço muito importante pra gente. São 300 mil pessoas eletrodependentes no Brasil. Elas precisam saber que existe essa possibilidade, elas precisam começar a se movimentar também para que a Outcare chegue, né, para elas e que isso, né, que a gente possa voltar a viver, né. Então esse espaço que você tá me dando, Mariana, eu agradeço. Eu que agradeço. Obrigada e boa sorte para vocês. Obrigada demais, tá? Não se esqueça de conferir outros conteúdos aqui no Materna, no UOL.
tô esperando você no próximo programa. Tchau! Qual